Olha para o seu irmão e diz assim: segura aí, meu irmão. Pelo amor de Deus, que bênção, um louvorzão desse aqui, rapaz. Que coisa maravilhosa. Irmãos, estamos felizes, gratos, e eu queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom estarmos na presença do Senhor, como é bom ver você aqui hoje, como é bom estar com você aqui hoje, como é bom poder adorar ao Senhor juntos. Amém? Amém? Glória a Deus. Baixa um pouquinho, deixa do jeito que estava, por favor. Queridos irmãos, diante de toda a igreja, nós estamos fazendo o nosso devocional, o nosso propósito de 40 dias com Jesus. E Deus tem feito coisas tão tremendas, tão grandes aqui. Quem já recebeu a bênção do Senhor aí, irmão? Olha que bênção. Muitos irmãos já têm recebido a bênção do Senhor. E eu sei que Deus ainda tem muito a fazer em nossas vidas. Eu creio muito, muito mesmo, que Deus tem algo especial a entregar a muitos irmãos. Eu não estou falando só de bênção material, não, irmãos. Obrigado. Não estou falando apenas de bênção material. Estou falando da presença de Deus, o presente de Deus, a paz que o Senhor nos traz, a alegria que o Senhor nos proporciona. O mundo não tem como oferecer isso, irmão. Queridos, então em nome de Jesus entenda, assim como nos mínimos detalhes, na simplicidade de tantas coisas, nós temos visto testemunhos e vários testemunhos ao longo desses 40 dias. Hoje nós estamos no dia 22, né? Estamos um pouquinho a mais da metade dessa quarentena, ou melhor, dessa quaresma. Quarentena é prisão, né? Dessa quaresma de fé. E a gente fica muito feliz pelos testemunhos e tudo mais. E nesta feita, eu também quero louvar a Deus, porque também essa semana, uma família recebeu uma moto 0 quilômetro, irmãos. Que bênção, né? Um presente que Deus entregou à família do irmão Deim. E eu quero louvar a Deus, Adeilson, né? Para não ficar falando só Deim, né? Mas abençoar a vida do nosso irmão que recebeu esse presente de Deus. E eu quero que em nome de Jesus você entenda que Deus, Ele cuida de nós. Ele nos abençoa de forma abundante. Você pode, em nome de Jesus, pegar aí a sua chave que você está precisando pela fé. Quem quer receber de Deus aí em nome de Jesus? Pegue aí pela fé, vamos orar juntos. Coloque na sua mão. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nesta semana o Senhor tem abençoado a Adeilson com esta moto, com esse transporte, com esta bênção que o Senhor entregou à vida dele. Que possa ser bênção para a vida dele, que em nome de Jesus, através desse transporte, ele também venha glorificar ao teu nome, por tudo que o Senhor é e o que o Senhor tem feito. Assim, Deus, eu também o abençoo, profetizo em nome de Jesus, sobre a vida de cada um que pela fé começa a entender que Deus é Deus que tudo pode. Deus é Deus de milagres. Então, Senhor, entrega aos teus filhos, aqueles que entendem e com convicção, diante de ti, clamam por ti. Senhor, em nome de Jesus, abençoa de uma medida transbordante, recalcada, sacudida. Que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um. Alguns estão precisando de um transporte, outros de uma casa, outros de uma saúde, outros de cura, outros da presença dos filhos em casa, do lar. Eu não sei, mas o Senhor é aquele que vira uma chave espiritual e abençoa a cada um daqueles que pela fé tomam posse nesta noite, em nome de Jesus. Você pode adorar ao Senhor e aplaudir nesta noite. Aleluia, mais forte, adore, exalte o nome do Senhor. Tome posse pela fé da sua vitória, da sua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê em milagres, irmão? Você crê em milagres, irmão? Então testemunhe. Quando Deus te abençoar, irmão, lasca lá o testemunho, irmão. Não para, não se cala. Olha isso aqui, sabe o que foi que trouxe? Foi o Senhor que abençoou. Foi o Senhor que mandou. Às vezes é uma coisa simples, irmão. Às vezes é um bombom que eu ganhei hoje do meu amiguinho ali.
Ele disse: pastor, eu tenho 2 bombons, eu posso ofertar? Eu disse: meu filho, dê o que você tem, o que você está no seu coração. Ele disse: eu posso dar um para o senhor e outro ofertar? Então agora me dê um, eu recebo. E aleluia, ganhei um bombonzinho ali, aleluia. E o outro ele foi lá e ofertou, irmão, porque era o que ele tinha. Irmãos, esse menino, olha, Deus tem algo muito especial na vida desse garoto que aqui está. Se prepara, viu, família? Se prepara, porque Deus tem algo muito lindo. E nós temos que estar sensíveis a essas coisas, prestando bem atenção. Irmão, eu estou com frio aqui, aleluia. Vocês estão com frio aí? Vamos botar no 20 aqui. Eu estou me tremendo aqui, aleluia. Eu não sei se é unção. É fogo ou é gelo, irmão? É fogo, irmão. É fogo, aleluia. Deus está neste lugar, é fogo, tem que ser fogo. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, vamos correr no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. E essa palavra nesta noite, irmão, ela nos traz uma reflexão. Essa palavra nesta noite nos traz um confronto. E pode ter certeza que quando vem confronto, vem também uma cura de Deus, um tratar de Deus, um mover de Deus, uma palavra que nos muda, que nos gera em nós algo diferente, algo que precisamos ser transformado, porque evangelho sem transformação não é evangelho. É palavra que não gera transformação, não é palavra de Deus, porque isso às vezes é só para nos afagar, só para nos trazer afago, abraço. Mas o que verdadeiramente é que esse abraço possa transformar a nossa vida. Se no final do culto alguém te der um abraço nesta noite, que este abraço seja o próprio amor de Deus te abraçando, cuidando de você, dizendo: você não está só, e isso transformar a sua vida. Quem dá glória a Deus aí, irmão? Aleluia. Então, tem algo que Deus quer falar nesta noite. E muitas vezes a gente quer trazer uma palavra como essa nos cultos de doutrina, mas você não vem. Então eu tenho que pegar você no domingo mesmo, porque você está aqui no domingo e eu quero ministrar essa palavra ao seu coração. E nós estamos dentro dessa quaresma de fé, e nós estamos ministrando sobre as parábolas de Jesus contidas no livro de Lucas. Muitas delas só se encontram no livro de Lucas. Muitas dessas parábolas, como essa parábola que vamos citar, a parábola do domingo que vem, que nós vamos falar sobre a dracma perdida, sobre a ovelha perdida. Isso consta no livro de Lucas. Então, mediante estas parábolas de Jesus, algo o Senhor tem para nos ensinar. Olha aí para o seu irmão e diz assim: escuta aí, irmão, preste atenção. É necessário que nós venhamos aprender de Deus. E eu estou aqui também para ser ministrado pelo Senhor, assim como fui através dessa ministração desta palavra. Hoje nós vamos falar sobre um rico insensato. Hoje nós vamos falar sobre a reprovação de Deus sobre uma avareza. E isso é muito sério. Isso pode gerar um bloqueio da bênção de Deus sobre a sua vida. Isso pode gerar uma quebra de princípios de bênção. E às vezes isso reflete, não é no seu bolso. Às vezes isso reflete na sua intimidade com Deus, porque quebraram-se princípios. Jesus tem algo a nos ensinar, e nesta noite nós queremos aprender com Ele. Nós queremos ser ministrados por Ele. Então no livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 em diante, nós podemos ver essa mensagem de Jesus. Eu vou ler aqui na versão Almeida atualizada, que diz assim: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a sua herança. Ele chamou Jesus e disse: Senhor, ordena aí a ele para repartir essa herança comigo.
Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: tende cuidado e guardai de toda e qualquer avareza, guardai disso, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Versículo 16. Contou-lhe então esta parábola: a terra de certo homem rico produziu o que, irmãos? Produziu muito. Diga, ô glória. Quem crê nisso? Quem recebe em nome de Jesus? Quem recebe aí em nome de Jesus, irmão? Eita glória, toma posse, irmão. Irmão, essas chaves assim, não tem que esperar. Quando eu estou ali sentado, que alguém lança uma palavra profética sobre mim, eu tomo posse, é minha, essa palavra é minha. Porque é algo que nós temos que fazer. Ontem eu fui ministrar numa igreja né? E, irmão, a igreja era bem pequenininha, mas o fogo pegava naquele lugar, irmão. A gente falava e a igreja recebia e dava glória. E é isso que nós temos que aprender, a tomar posse e dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, irmão? Aleluia! E foi fogo de Deus. Então, quando você tiver essa palavra profética, tome posse. E ele multiplicou os seus bens, produziu e foi muita bênção. Versículo 17 diz: ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse: já sei, já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outro maior, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Versículo 19: e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, bebe, se alegre. 21, ou melhor, 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouro para si, mas não é rico em relação a Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: por isso digo a vocês, que não se preocupe com a própria vida quanto ao que comer, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida. A vida é mais importante do que a comida. E o corpo é mais importante do que a roupa. Observe os corvos: não semeiam, não colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor que as aves. Quem dá glória a Deus aí, irmão? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, uma hora só, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, aleluia, vestiu-se como deles. Amém? Vamos dar uma pausa aqui. Toda essa parábola, todo esse ensinamento, nós somos até qual versículo? Eu não lembro qual foi que foi colocado. 22, 27. Enfim, nós temos que entender que Deus está nos advertindo, está nos moldando, está preparando em nós um entendimento que, por muitas vezes, a gente pensa que quanto mais tenho, mais eu sou abastardo daquilo que Deus me deu. No entanto, queridos, é importante saber que todo ser humano, ele tem pelo menos, no mínimo, 3 certidões: a certidão de nascimento, aleluia, a certidão de casamento. Quem toma posse aí, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, sacode, sapateia, dá um glória, deixa o menino rodar, irmão, aleluia. A certidão de casamento, aleluia, e a certidão de óbito, né? Acontece. No entanto, hoje, escute, você precisa assinar a sua certidão de óbito, mas da sua natureza pecaminosa,
Domingo que vem nós teremos aqui o batismo. Muitos estarão assinando essa certidão de óbito de já morreu o velho homem, agora eu sou uma nova criatura. Isso vai gerar frutos de uma forma tão linda, tão especial. Contido nesses versículos que nós acabamos de ler, geralmente nós podemos ver que o dinheiro é a fonte de conflitos, até mesmo entre familiares. Do versículo 13, ele mostra que um homem chegou para ele e disse assim: Senhor, faz aí com que meu irmão divida a herança comigo. Faz aí, me ajuda nesse negócio. Jesus disse: eu por acaso sou juiz entre vocês, irmão? Será que você não está preocupado com outras coisas que você quer que eu faça aqui? Irmãos, é muito fácil chamar alguém para resolver nossos problemas, não é verdade, irmão? É muito fácil chegar para alguém e dizer: ei, por favor, vamos resolver esse problema, vamos achar uma solução, porque eu estou com dor de cabeça referente a essa situação, e vamos fazer o seguinte: vamos chamar o pastor para resolver esse problema aqui para nós. Comigo, irmão? Para cima de mim? O que eu tenho a ver com isso, irmão? Aí você fica: não, vamos chamar o pastor que ele vai vir aqui para resolver o problema. Não, calma. É necessário que nós venhamos compreender como devemos agir, o que é agradável aos olhos de Deus, e não ficar em busca de chamar alguém como juiz. Jesus olha para ele e diz assim: meu filho, eu sou juiz por acaso entre vocês? Me lembrei agora de Salomão, que a mulher perdeu o filho porque matou o filho no berço ali, no braço que dormia junto, e ela foi lá e roubou o filho da outra e disse: não, esse filho é meu. Perguntou: não, você roubou o meu filho. Não, é meu, esse filho é meu. E aí elas foram até Salomão e disseram: olha, esse filho aqui é meu, e essa mulher está dizendo que é dela, só que ela tinha matado dela. Você está comigo aqui, amém? Salomão disse: esse filho é seu? Sim, é meu. Mas por que ela está dizendo que é dela? Não, ela está dizendo, mas ela é louca. Vamos fazer o seguinte: traz a espada aí, menino. Vamos partir o menino no meio, vou dar metade para um, metade para outro. Não! A mãe disse: se é para partir o meu filho no meio, deixa que viva com ela. E aí Salomão disse: toma o menino dela e entrega para a mãe, porque a mãe é essa. Porque a outra disse: pois então vamos partir no meio, porque... não, o filho é dela. Então, queridos, é necessário que nós venhamos compreender que precisamos ter discernimento daquilo que Deus nos dá, daquilo que a bênção do Senhor é, e parar de ficar correndo atrás de coisas que falhamos por não fazer o que é o correto, por não agir de forma centrada, e por muitas vezes isso gera até morte, e muitas vezes até dentro da família, até mesmo dentro de casa. E nós precisamos ter esse cuidado. Geralmente queremos essas pessoas para vir nos ajudar. Geralmente o ser humano cai no pecado dessas condições, e nós sempre queremos mais, sempre queremos mais, sempre queremos mais. No entanto, veja onde você quer chegar, se não morrer tentando ter tudo e não ser feliz. Tem tanta gente que tem tudo e não é feliz. Tanta gente que tem dinheiro, carro do ano, apartamentos na beira-mar, na cobertura, e não é feliz. Às vezes tem uma irmãzinha Maria que trabalha na casa dele, a irmã Maria, simples do jeito que é, ela é muito mais feliz do que aquele homem abastardo e rico. E assim como esta passagem fala sobre esta avareza, o patrimônio e a autoestima não são sinônimos. O patrimônio gera autoestima, não. Isso não quer dizer que você só vai ser feliz se tiver patrimônio, não. De fato, você nunca vai estar mais feliz e realizado apenas por ganhar mais ou por ter mais. Mas quando nós andamos com Cristo, quando nós temos o Senhor, nós aprendemos muito mais de Deus. Lucas 12:16 diz: então lhe contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. E olha o que esse cara fez. A bênção estava sobre ele, a produção aconteceu, algo impactante aconteceu, fora do comum, e ele foi abençoado. E eu até disse: irmão, é necessário dar glória a Deus por isso. Sim, é necessário. No entanto, será que a tomada de decisão deste homem agradou a Deus?
Será que de fato ele fez o que era correto? Porque nós aprendemos aqui e vemos que, em primeiro lugar, saiba que a doação não é a primeira atitude da nossa carne, infelizmente. Porque ele podia simplesmente olhar e dizer assim: como eu fui abençoado, então deixa eu doar isso a alguém. Como eu fui abençoado, deixa eu abençoar a vida de alguém. Irmãos, como é bom dar. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Receber é bom, a gente aprendeu sobre isso nos nossos devocionais esses dias agora. Receber é muito bom, mas dar é muito melhor. Sabe por quê? É sinal de que Deus está te abençoando. É sinal de que você é abençoado. Quando você oferta, não é para receber de Deus, não, é porque você já recebeu. Quem está entendendo esta palavra em nome de Jesus? E aquele homem foi confrontado nisso, porque ele não pensou em doar. Problemas já estaria resolvido desde o início, em vez de se preocupar com isso. Aquele homem não pensou em primeiro lugar em dar uma oferta de gratidão ou de uma grande colheita. Não, ele não pensou em dar, e no lugar disso, em troca disso, ele podia ter ajudado os seus vizinhos, ajudado as pessoas carentes, mas ele não fez o que ele pensou. Eu não tenho como reter, eu não tenho como guardar, eu não tenho onde armazenar tudo o que recebi desta grande colheita. Isso tudo gera através de um egoísmo que o homem guarda dentro de si. A palavra de hoje é essa: egoísmo. Muitos não conseguem entender que Deus abençoa para que nós sejamos abençoados. Observe as aves do céu, nem descem, nem colhem, mas Deus sempre dá o alimento. Deus sempre cuida, não se preocupa. Nem Salomão, em toda a sua glória, se revestiu como as ervas do campo. Como não? Em segundo lugar, no versículo 18, nós podemos entender que precisamos estar atento, pois a primeira atitude será reter. A gente tem essa tendência de reter, de guardar. No versículo 18 diz: então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outro maior, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Ou seja, reteu, bloqueou, guardou, escondeu, como se isso ele pudesse levar para além da vida, como se isso fosse algo que pudesse abastecê-lo também depois da vida. Já começou a gastar e até mesmo ter problemas, e isso começa a vir, porque tudo quer reter, nunca gosta de abençoar ou de ajudar. Vou construir algo maior, vou destruir o que já tenho para outro ainda mais, vou ganhar mais, vou estocar mais. Ele não perguntou se estava fazendo a vontade de Deus. Ele não perguntou se era isso que agradava a Deus. Simplesmente ele tomou essa decisão de egoísmo. Em terceiro lugar, lute contra a tirania do eu primeiro. Não, primeiro eu. Versículo 19: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Direi para mim mesmo: descansa, come, bebe, se alegra, gasta, usa, abusa, mas não entrega para ninguém, não abençoa ninguém, humilha e se vangloria. Muitas vezes as pessoas, já falei sobre isso aqui, as pessoas intitulam alguém pelo que ela tem, intitulam alguém pelo que usa. Mas, queridos, independente do que tem, independente de ter em abundância ou não, o importante é ser verdadeiro, fiel, abençoador. Como é bom ser abençoador, como foi dito aqui desde o início desse culto, com o nosso coração. Será que você tem coragem de cantar isso? Será que você teve coragem de dizer: o meu coração, a única coisa que eu tinha era o meu pecado, mas mesmo assim o Senhor me amou e Ele trocou o meu coração pecador por um novo coração, irmão, e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que isso
tem sido a sua vida? Será que verdadeiramente você tem? Entenda uma coisa: Deus quer tratar algo sobrenatural sobre nós, sobre mim, sobre você. É necessário que nós venhamos compreender esta parábola de ensino, de doutrina. Meu descanso, meu alimento, minha água, meu prazer, tudo isso é legítimo. É importante que você tenha, é importante que você seja abençoado. Tudo isso é legítimo, mas muitas vezes é legítima ganância. Muitas vezes são todas as coisas me são lícitas. No entanto, nem todas convêm. E quando nós fazemos isso, nós perdemos aquilo que Deus tem para nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 diz: tudo é permitido, tudo, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Quem dá glória a Deus aí, mano? Nada me domina. Não, isso aqui é meu, não toque. Eu tinha um amigo lá em Brasília que ele tinha um Fusquinha. Me esqueci o nome do apelido que ele deu aquele Fusquinha. Mas sei que quando eu desci do Fusquinha, quando eu fui fechar a porta, ele gritou, disse assim: geladeira, geladeira. Aí eu disse: geladeira, o que é isso? Eu parei. Ele disse: não, é igual a porta de geladeira. Não precisa bater. Porque geralmente Fusquinha faz assim, né? Plaf, né? E aí ele gritou: pelo amor de Deus, é o meu Fusquinha, é meu. Você limpou o pé antes de entrar aqui nesse Fusquinha. E muitas vezes tem pessoas que têm isso como um seu, absolutamente seu. E isso o domina. Isso distancia. Isso quebra os princípios. Jesus está nos ensinando que tudo é do Pai. Aleluia. Quem tem uma bicicleta Monarch? Aleluia. Tudo é do Pai, irmão. Tudo é do Pai. Eu vou falar aqui de um abençoado ali, que eu não vou citar quem foi. Mas ele chegou na igreja, irmão. Aí chegou lá na igreja, aí chegou uma pessoa que chegou lá e disse assim: irmão, vem cá. Irmão, cara, me presta a tua bicicleta aí, irmão, que eu tenho que ali dar um recado para minha mãe. Rapaz, é um problema seríssimo e eu não tenho um telefone. Não, eu tenho aqui, quer ligar para ela. Não, quero só sua bicicleta para ir lá. Irmão, até hoje ele está esperando ele voltar para trazer a bicicleta dele. Aí foi um bobão, né? Foi um bobão. No entanto, porque ele perdeu essa bicicleta dele, Deus abençoou em dobro, irmão. Depois ele comprou uma moto, aleluia. Que bênção, irmão. Sabe por quê? Porque nada nos domina, nada nos trava, nada nos segura. Em quarto lugar, lembre-se da brevidade da vida. Passa muito rápido. Não, eu vou guardar aqui para passar muitos anos. Não, irmão. Compartilha, libera. Se Deus te abençoou hoje, quem foi abençoado hoje por Deus, irmão? Aleluia. Quem comeu arroz e feijão hoje, irmão? Vocês estão rindo? Eu vou dizer para os outros que não estão sabendo. Nós estamos em jejum, irmão. De arroz, macarrão. Estamos em jejum disso. Não estou acabando agora, que já está pedindo. Hoje eu fui comer uma galinha caipira, irmão. Um negócio de Deus, Lavi. Aquela do pé duro, sabe? Aleluia. Aí quando chegou um baião, subiu a fumacinha aqui. Jesus, se eu ainda sentisse cheiro, ele era melhor ainda, né? Aquele baião, e eu olhei para a galinha, olhei para o baião, olhei para a galinha, olhei para o baião. Aí tinha outro pratinho assim com cebola, pimentão, tomate e pepino. Aí eu disse: Jesus, é esse aqui mesmo. Botei ainda um caldinho de... Meu irmão, foi uma bênção. Senhor, já estou te entregando. Então nós precisamos entender esses princípios. A bênção do Senhor. E a vida é muito rápida. Versículo 20 diz: contudo Deus lhe disse: incessado, essa mesma noite a vida lhe será exigida. Irmãos, hoje mesmo te pedirão a tua alma.
Então quem ficará com o que você preparou? Quem ficará com o que você reteve? Não, isso aqui é meu, eu não dou para ninguém. Tudo fica, irmão. Tudo passa, mas a minha palavra não há de passar. Se Deus te abençoou, então seja generoso, como foi ministrado aqui. Se Deus te abençoou, compartilhe. Se Deus te abençoou, convide alguém para estar na sua casa. Convide alguém para almoçar na sua mesa junto com você. Se Deus te abençoou, é tempo de celebrar, irmão. É tempo de compartilhar. Aleluia. No versículo 21, Jesus disse: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que tem de gente metida a besta. O problema é mais ainda aqueles que não tem nada, ainda é metida a besta, né? Isso é incrível, isso é incrível. Tem gente que conta uma mentira tão grande sobre si que ele mesmo acredita na mentira que ele próprio conta. Para você ver um grau de... E quem é o pai da mentira? É o diabo. Não tenha esse carro ou tenha esse celular que você vai ser mais feliz. Jeans sem fronteiras. Se você tiver esses plano, você vai ser... Irmão, hoje agora tudo é plano, né? Tudo é aplicativos, né? Tudo é esses streamings. A palavra é bonita, mas o negócio é sério. Nós temos que ter cuidado com essas distrações. A gente tem que ter cuidado com tudo isso. Eu, por exemplo, lá na minha casa eu tenho o Prime Video, que um irmão comprou e compartilhou a senha comigo. Aleluia. Eu disse: cara, tu é muito abençoado, irmão. Deus é bom, irmão, o tempo todo. Aí eu tenho outra que é do Netflix, que todo mundo usa. Também lá em casa já foi. Compartilhar a bênção é de Deus, queridos. Ponto, quinto lugar: entregue seu futuro e provisão ao Senhor. Quem crê nisso, irmão? Quem tem coragem de entregar o seu futuro ao Senhor? Quem acredita que Deus pode fazer milagres na sua vida? O seu futuro, mas o meu futuro, Senhor, os mais jovens aqui que estão se preparando, fazendo faculdade, estudando, que estão aí apresentando o futuro, irmão, coloca na mão do Senhor. Eu tenho abençoado os meus filhos e desde cedo, desde o ventre, nós entregamos as nações. Senhor, nossos filhos é teu para te servir. Agora, se ele estiver pensando que vai e a partir de agora é dono do seu próprio nariz, não vai para canto nenhum, porque Deus não vai deixar. Mas Deus está no controle de tudo. Entenda que tudo é dele. Se Deus te abençoou, abençoe. Tem crente, irmão, que pensa num negócio difícil, uma ganância, seguro. Entra dentro do mar e não dissolve um sorrisal dentro d'água. Porque não sai, é um negócio difícil. Nós esses dias estamos trabalhando, irmão, para tentar resolver o probleminha da salinha das crianças, que essas chuvas gastaram muito e a gente está precisando fazer uma manutenção muito séria lá na salinha das crianças. Aqui desse lado de cá também já está infiltrando água ali. Nós temos que cuidar. E os ar-condicionados, vocês não sabem, mas 2 ar-condicionados caíram. Foi de dia, não foi de noite. Caíram e nós tivemos que fazer uma proteção extra, furar de dentro a dentro para poder. Tudo isso é investimento, tudo isso é dinheiro, essa luz, essas luzes, esse som, tudo isso precisa. E quando nós abençoamos, nós temos um lugar confortável para juntos adorar a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? O Senhor é bom. Ontem eu fui ministrar numa igreja que tinha 6 anos de vida. Uma igreja pequena, mas tão linda, tão abençoada, tão próspera. E até ar-condicionado tinha, irmão. Aleluia. A bênção de Deus estava naquele lugar, porque é necessário compartilhar. O nosso futuro, a nossa provisão, nós precisamos entregar ao Senhor. No versículo 22 diz: dirigiu-se aos seus discípulos, dirigindo-se a eles, Jesus acrescentou: portanto, eu lhe digo, não se preocupe com as suas próprias vidas quanto ao que comer, nem quanto ao seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não se preocupe, Deus está no controle de tudo.
Ponto 6, acredite que você tem valor para Deus. Você tem um grande valor. Deus se preocupa, Deus honra, Deus te abençoa, Deus cuida de você. As bênçãos do Senhor correrão atrás de você, irmão. Aleluia. Versículo 23 e 24 diz: a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que as roupas. Observe o corvo: não semeiam, não colhem, não tem armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Deus cuida deles. E vocês têm muito mais valor do que as aves do céu. Nós somos a cereja do bolo, irmão. Deus criou os céus, criou a terra, criou o firmamento, criou a separação de águas e firmamento, criou os animais, criou as plantas, criou tudo. E agora Ele colocou a cereja do bolo, o homem e a mulher. E aí Deus descansou. Queridos, Deus Ele faz as coisas de uma forma tão preciosa, porque Ele nos ama. Em sétimo lugar, vence a tirania da ansiedade. Muita gente está preso, está vivendo uma ansiedade precipitada. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, se eu não trabalhar, se eu não trabalhar. Eu escutei uma história que uma menina olhava para o pai e disse: pai, por que você acorda tão cedo para ir trabalhar? Todo dia eu quero lhe ver e o senhor já saiu para trabalhar. E por mais grosseiro que o pai fosse, ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse: quanto mais cedo eu acordar para trabalhar, vocês podem dormir mais. Achei isso tão lindo, tão importante. Ele se dedicar para trabalhar, para que os seus filhos pudessem dormir um pouco mais. Isso é muito precioso. No entanto, tem muitos filhos que estão órfãos de pais vivos, que se perdem trabalhando e esquecem de que tem família, e esquecem da própria casa. E muitos irmãos têm vivido assim. Muitos têm esquecido o relacionamento com a esposa, o carinho, o beijo, o cuidado. Hoje a minha esposa veio me abraçar, até o meu cachorro foi lá querer abraçar a gente também. Ele sobe assim, bota as patas na gente, porque ele quer também um abraço, ele quer um carinho. Irmão, eu não sei quem é que você vai chegar em casa e vai ter que dar um cheiro, um abraço e dizer: foi o pastor que mandou dar. Porque faz tempo que você não abraça, faz tempo que você não beija, faz tempo que o celular, o menino te diz: pai, não sei o que, você diz e continua. Parece um filme que o tempo passa e você fica naquele controle, sem controle. O tempo passou e você se perdeu. Então vença a tirania da ansiedade. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Em oitavo lugar, exercite a sua dependência do Senhor. Todos esses pontos serão retrabalhados, serão conversados mais profundamente na próxima terça-feira na nossa célula. Versículo 26 e 28 diz: visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, porque se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá você, homem de pequena fé. Quando Deus diz que você é um homem de pequena fé, não significa um elogio, significa uma advertência. Em outra passagem ele diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor vai fazer coisas grandes, vai te transportar esse monte para o outro. Tá? E agora ele está dizendo que se tiver uma fé pequena é bom? Não, o que ele está dizendo é que, embora tenha uma fé pequena, essa fé vai ser semeada e ela precisa plantar e crescer e germinar e dar frutos e crescer. Aqui também ele diz: homens de pequena fé. É necessário que nós venhamos crescer. Se hoje você está com a fé pequena, que não acredita mais, que não sabe como é que vai fazer: meu Deus, eu estou preocupado, meu Deus, eu estou angustiado, meu Deus, eu estou ansioso, meu Deus, eu não sei o que fazer. Coloca na mão de Deus.
Coloca Deus no controle, não é daquele joguinho não, é no controle da situação. Assim como Noé fez tudo como Deus fez, como Deus falou, com tantos corvos de um lado, tantos centímetros do outro, tantos metros do outro. Noé faz a arca, Noé fez a arca, mas na hora que Deus mandou a chuva, foi o Senhor que fechou a porta por fora, para que Noé não pudesse abrir. E quando ele entrou para dentro, que olhou, cadê a direção, irmão? Cadê o timão desse barco? Cadê, como é que eu vou guiar? Deus, e agora? O Senhor mandou fazer tudo e não tem direção para... Noé, tenha calma. Quem vai guiar sou eu, Noé. Sou eu que estou no controle dessa embarcação, meu filho. Você tem coragem de entregar ao seu Deus o controle da sua vida? Levante a sua mão, dê glória a Deus, exalte o seu nome. É necessário confiar. É necessário entregar. Não busque ansiosamente onde comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe de que cada um de nós precisamos. Depois, priorize também o reino. Priorize o reino. Priorize em primeiro lugar, significa primícia, o reino de Deus em sua vida. Entenda esse princípio. Aí Jesus vem no versículo 31 em diante, ele diz: busque, pois, o reino dos céus. Busque, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quem toma posse em nome de Jesus? Confia. Busca, entrega, espera. Para de tomar decisões precipitadas. Para de tomar decisões com cabeça quente. Não se pode tomar decisões sérias em situações adversas. Não. Nunca tome decisões sérias que vai gerar um curso da sua vida se você estiver em uma situação adversa. Não. Espera. Ora. Pergunta qual é a vontade de Deus. Pergunta qual é a resposta de Deus, e aí toma a decisão. Quem está entendendo isso, diga amém. O que de fato é mais importante para você? O que de fato é mais importante? E sobre isso, o que tem na sua vida que é única? Sua vida é única. E o que você tem? Você tem a Cristo, você tem a Deus. Em último lugar, pratique a generosidade. E tudo isso Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Deus está nos ensinando. Regis falou aqui, a generosidade precisa ser automático em nós. Nós precisamos ser generosos. Pratique a generosidade e invista no que é eterno. Invista no que é precioso. Eu não estou dizendo para você vir aqui comprar um terreno no céu, não, irmão. Porque muito já foi dito isso através da religiosidade. Mas o que você precisa entender é que nos seus atos sejam atos que glorifiquem ao nome do Senhor. Sejam atos que reflita verdadeiramente que você é a luz do mundo. Do lugar de gerar mal a alguém, do lugar de gerar conflito a alguém. Tem uma coisa, irmão, que eu nunca me esqueci na vida. Eu acho que eu tinha 6, 8 anos de idade. E eu negociei um relógio Cássio, que fazia até alarme. Ele tinha cronômetro e alarme. Quem lembra disso aí? O Cristiano aí lembrou, viu? Eita, eu tive um desses. Aquele irmão era lindo, Cássio. Aí tinha um irmão lá na igreja, já era um rapaz. Acho que se eu for falar aqui, o Marcute vai lembrar. E aí eu disse, cara, me vende esse relógio Cássio, eu queria muito. Ele disse, não, eu vou te vender. E vendeu. Mas, irmão, o bicho estava comendo farinha, irmão. O bicho não estava funcionando. A gente já ajeitava ele, quando era no outro dia, já estava atrasado. Irmão, e eu procurei esse irmão e olha o nome do irmão, Jeová. Lembrei agora do nome do irmão, Jeová. Eu disse, Jeová, como é que tu me vende um negócio que não prestou? Não, cara, eu vendi funcionando, viu? Não.
Irmão, que situação. E tem o que tem de crente que diz: ó, enganei o besta, olha, vendi, ele não vai nem estar nem sabendo que vai quebrar na mão dele. Não faz isso não, não faz isso não. Nós somos cristãos, nós somos a luz do mundo. Se tem alguma coisa quebrada que você quer vender, você vai vender. Irmão, olha, tá quebrada, mas ó, se você quiser, eu vou te vender por esse preço que é justo. Mas está quebrado, você vai levar e vai precisar consertar. Irmão, tem crente que vai vender um carro com motor batido, só maquiado por cima, só para poder passar para frente, porque é crente e tem que receber a bênção. Que história é essa, irmão? Irmão, nós somos a luz. Quem está comigo aqui nesta palavra, irmão? Pastor, essa palavra é culto de doutrina. Você não vem quinta-feira, irmão. Eu tinha que te pegar aqui hoje, irmão. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Deus quer gerar. Irmão, no Bom Jardim tem um povo que faz a diferença, irmão. Quem é esse povo? Que povo é esse? É o povo que vai morar no céu, irmão. É esse povo aqui, somos nós, a luz do mundo e o sal da terra. Você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus nessa noite, você pode exaltar: Senhor, comece em mim, Senhor, comece em mim, Senhor. Comece a pedir: Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha vida, Deus, abençoa a minha vida. Eu estou aqui, Senhor. Eu vi um negócio hoje que a minha esposa leu. Como foi que a mulher comentou lá? Disse assim: tinha um carro lá, 0 quilômetro e tal. Aí tinha um comentário: Senhor, tua filha está pronta, pode mandar o carro, aleluia. Começa a profetizar: Senhor, já estou pronto, pode receber, pode mandar que eu receba, aleluia. E eu vou ajudar, eu vou correr, A irmã Neuza mora lá nas quebradas, né? A bichinha veio de quinta-feira, faça chuva ou faça sol. Só não faz sol porque é à noite. Mas se tivesse sol, ela ainda vinha andando lá da Manuel Galdino, de cabelos brancos. Irmãos, eu não sei se você já fez uma análise disso. Quando a gente chega numa certa idade, a nossa visão começa... Eu já estou com 40, né, irmão? Estou aqui usando meus óculos. Tem gente que se esquece disso. Eu não sei se você já teve a experiência de ser como uma pessoa mais idosa. É por isso que hoje tem as leis para ensinar, que tem que ensinar aquilo que é normal. Chegou um idoso num ônibus, poxa, dá um lugar para ele. Aí eu escutei uma história que teve uma pessoa que não deu lugar e disse que não dava lugar mesmo. Sabe por quê? Porque era o motorista, não podia dar o lugar para o idoso, né? Ele mesmo ia dirigindo, ele não podia dar o lugar. O negócio é sério, irmão. Mas tem gente que tem que ficar falando, tem que ficar ensinando. Irmãos, nós estamos numa quaresma de fé. Para que não aconteça nada, não. Algo tem que acontecer, irmão. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí, de ponta a ponta. Olha da ponta do pé até a cabeça. Olha para ele aí, diz: meu irmão, algo Deus vai fazer na tua vida. Diga para ele: não é possível. Deus tem que fazer alguma coisa em você, irmão. Comece a acreditar que Deus vai gerar algo novo no seu coração. Deus quer ativar você, irmão. Você pode glorificar ao Senhor Jesus. Sim. Aleluia. Aleluia. Aí vem o versículo 33. Aí vem uma lapada: venda o que tem e dê a esmolas. Façam para vocês bolsas que não se desgaste com o tempo, um tesouro no céu que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. É isso. É sobre isso. É sobre esta verdade. Aquilo que é incorruptível, aquilo que o ladrão não pode roubar, aquilo que está aqui sendo gerado dentro de você. É como um rio que flui dentro do seu interior. Isso é automático. Isso é cultural. E eu vou dizer mais, irmãos, cultural, porque lá na nossa escola, né, tia Jana, nós temos ensinado os nossos alunos
a cumprir esses princípios de honestidade, de bênção. Nós temos ensinado a palavra de Deus, os princípios da palavra. Nós temos orientado tudo isso, e isso vai gerar uma cultura. Eu ainda acredito nesse país, através dessas crianças, que irão gerar uma nova geração. Porque muitos que já são adultos, em tudo quer dizer, um jeitinho brasileiro eu vou dar aqui. E acaba levando. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz o Zeca Pagodinho. E se perde nisso. E não entende que Deus tem algo muito mais do que qualquer coisa que vai acontecer. Não, Deus está no controle de todas as coisas. No entanto, muito mais do que é cultural, é espiritual. Diga assim comigo, é sobrenatural. A bênção que Deus vai derramar sobre você, as pessoas vão olhar e dizer assim: menino, e não é o irmãozinho lá da igreja? E Deus já abençoou a vida dele. Quem é essa pessoa que Deus vai abençoar hoje? Toma posse. Mas você não quer fazer um sacrifício de um pedaço de pão e um café, irmão? Não quer fazer um propósito? Não quer, sabe, ter uma intimidade, uma busca. Irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Entenda. Ele vai te pegar, irmão, aleluia. Ele vai te abençoar. Eu quero contar um testemunho aqui. Esses dias eu precisei viajar e não tinha onde deixar o meu Luke, o meu cachorrinho. Posso contar, irmã Neide? E aí eu liguei para a irmã Neide, o Espírito Santo me lembrou da senhora. Dá para você ficar com o meu cachorrinho? Eu tenho que fazer uma viagem e eu não queria levar para lá porque tem muitos cachorros lá. Você pode ficar com o meu cachorrinho? Aí ela disse: pastor, você quer que você não pegue sorrindo que eu faço chorando, né? Eu nunca criei cachorro, pastor. Eu tenho uma abuso, animal. Eu não sei o que eu vou fazer não, mas se o senhor está dizendo, eu vou obedecer. Pode trazer esse cachorro para cá. Me diga o que ele faz. Irmão, quando eu fui buscar o cachorro depois da casa dela, ela disse: não, pai. E hoje ela tem um testemunho para dar. Ela que vai dar, não sou eu. Porque o Senhor nos ensina a sermos abençoadores. Quem dá glória a Deus aí, irmão? Para de reter as coisas, irmão. Pode atender, aleluia. Diga que você está na igreja, aleluia. Estou na igreja, aleluia. Depois eu retorno. Deus é fiel. A próxima vez, venha para o culto comigo, aleluia. Chama ela para vir para o culto, aleluia. Manda a benção aí. Quem está comigo aqui, irmão? Como conclusão, o versículo 34 diz, coloca na telão, por favor. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão. Você pode ficar de pé nesta noite. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Lucas capítulo 6, versículo 45 diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro. O homem bom tira coisas boas da bondade que entesoura, que tece em seu coração. Irmãos, escute. O homem bom, a mulher boa, ela tira frutos daquilo que está cultivado na sua bondade em seu coração. Mas o homem mau, o homem duro de coração, o homem egoísta, o homem avarento, o homem mau, da sua maldade, tira coisas más. Pois a boca fala o que, irmãos? Não, fala mais alto. A boca fala. Seu coração está cheio de Deus, irmão? Então comece a glorificar a Ele. Seu coração está cheio de Deus, então comece a adorar a Ele. Comece a bendizer o seu santo nome. Deus está cuidando da sua igreja.
Irmãos, ainda este ano, Deus vai derramar uma bênção sobrenatural sobre a sua vida. Em nome de Jesus, você vai testemunhar. Nós não estamos barganhando aqui. Eu não estou prometendo nada de mim mesmo, porque de mim eu não posso. Mas o Senhor, Ele nos garante que aquele que anda na presença dEle, há uma alegria completa. Eu já falei aqui do barzinho que tinha ali da irmã Maria, que aqueles bêbados que iam para lá, eles eram tão generosos. Quem lembra dessa história que eu já contei aqui? Os bêbados lá chegavam: ei menino, vem cá, deixa eu pagar uma Coca-Cola para você. Tão generosos. Mas quando eles chegam em casa, os seus filhos estão em escassez. Mas quando nós olhamos para esta nova criatura, que é eu e você, que sou eu e você, nós entendemos que por andar na palavra de Deus, aonde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E não seja por um momento de estar atordoado, estar perdido e por isso não. Nós somos generosos porque o Senhor nos ensinou a fazer. Pastor, então eu vou dar uma oferta maior, mas eu não tenho. Seja generoso com o seu tempo. Seja generoso com vir à igreja, servir a casa do Senhor. Será que nós precisamos, irmãos? Sim, precisamos. Seja generoso cuidando, ajudando alguém. Seja generoso atravessando a rua com uma pessoa que precisa. Seja generoso carregando uma coisa para alguém. Sabe? Seja generoso, seja abençoador. Seja uma pessoa que faz a diferença. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida com toda sorte de bênção.